Olá, eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de Educação Financeira. Se você fica um pouco em dúvida quando vê vários termos em inglês para tratar de investimento, para tratar de assuntos do mercado financeiro, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre spread. Spread não tem nada a ver com a expressão em inglês de espalhar. Spread é a diferença entre o valor que o banco te paga quando você investe e o valor que ele cobra dos clientes que tomam recursos emprestados lá no banco. Nós sabemos que o mercado financeiro ele é um encontro de poupadores e tomadores de recurso. Os agentes superavitários, que são os poupadores, colocam recursos em bancos, corretoras, em diversas instituições. Os agentes deficitários ou tomadores de recursos pegam esses recursos para investir nos seus negócios, para pagar dívidas, para uma série de finalidades. Só que o banco, como um intermediário financeiro entre agentes superavitários e agentes deficitários, entre quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro, ele cobra uma taxinha, ele cobra uma diferença de taxa que nós chamamos de spread. Então, costumeiramente, spread bancário é essa diferença que nós estamos falando. E para facilitar, vamos a um exemplo. A taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, está aí girando em torno de 7% ao ano. Se a Selic está em torno de 7% ao ano, é o valor que a renda fixa vai ter ali como parâmetro para remunerar seu dinheiro. O crédito ao consumidor, o financiamento ao consumidor, está girando em torno de 42% ao ano. Essa diferença entre 7% que o banco capta e 42% que o banco cobra das pessoas que tomam recursos lá, isso é spread. Talvez você assistindo esse vídeo imaginasse assim: ora, se o banco capta a 7, ele vai emprestar a 10, porque ele vai ter uma diferencinha aí de 3 pontos percentuais que pode ser bastante interessante para remunerar o banco, pagar os seus custos administrativos e sim, dar lucro. Sim, neste canal nós podemos falar mal de um monte de coisa, mas nós defendemos que as empresas têm que ter lucro. Mas não, no Brasil, como a gente falou num outro vídeo, que tudo é caro no Brasil, o crédito é caro no Brasil e é muito caro. Se o banco capta dinheiro na poupança, no CDB, se ele capta dinheiro nessa média aí da renda fixa e empresta para os clientes via cartão de crédito, por exemplo, se uma pessoa fica devendo no cartão de crédito, ela vai pagar cerca de 400% ao ano. Sendo que o banco ele captou a 7, 8, pagou talvez o CDI aí para um cliente, 7%, 8% ao ano. Essa diferença absurda pode ter um monte de causas. Algumas causas nós vamos estudar aqui. Essa diferença pode ter algumas causas que é o seguinte: os bancos sempre alegam, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, ou seja, o Sindicato dos Bancos, alega que um dos motivos é a inadimplência. O risco de inadimplência faz com que você agregue ali, coloque mais taxa. Quando o investimento, quando o empréstimo possui um risco maior, você exige um pouco mais de taxa para poder emprestar. Isso é uma coisa comum, mas esse é o argumento, um dos argumentos da FEBRABAN. O outro argumento é que no Brasil tem muitos impostos. É verdade, no Brasil tem muitos impostos sobre tudo. Só que os bancos são um setor aí bastante protegido pelo governo e tal, mas essa diferença e esse spread grandão, não tem comércio varejista, não tem comércio atacadista, não tem indústria, não tem ninguém que tenha uma taxa de lucro, um lucro nessa ordem aí. Os maiores bancos do Brasil estão apresentando balanços na faixa de 20 bilhões de lucro por ano, sendo que a gente tem quase 50% da população nem conta em banco tem. Eles estão cobrando e ganhando esse monte de dinheiro com uma faixa pequena da população. E é isso que a gente tem falado nos vídeos. Se algumas coisas no Brasil fossem mais baratas,
E aí nós não estamos dizendo que tem que socializar nada, que tem que ter cota, nada disso. Nós estamos dizendo que se os produtos, se as coisas fossem mais baratas no Brasil, mais gente adquiriria, mais gente teria conta em banco. Você está vendo, e eu estou vendo, as pessoas fugindo dos grandes bancos para fazer alguns investimentos porque remunera muito mal. A gente está vendo as pessoas fugindo dos grandes bancos na administração de cartão de crédito porque ficam cobrando um monte de taxas. E a gente vai ver o mercado mexendo aí. Uma outra causa que os bancos alegam é o compulsório. O compulsório é o recolhimento que o Banco Central faz de dinheiro da economia. São recursos que ficam congelados no Banco Central e eles servem aí para poder regular a oferta de moeda na economia, mas essa parte do dinheiro que é recolhida no compulsório, ela não pode ser emprestada, ela não pode ser girada pelo banco. Você sabe, se você está acompanhando a educação financeira, você sabe que banco não deixa dinheiro parado. Dinheiro de banco não fica um dia parado, não fica uma hora parado. Ele roda o tempo inteiro. É uma engrenagem, uma máquina interligada globalmente que gira o tempo todo. E custos trabalhistas e custos administrativos. Essas são talvez aí algumas causas. Mas, particularmente, eu acredito que a Selic caindo mais não vai reduzir o spread. A gente viu notícias outros dias mostrando que nesse mês que nós estamos, no mês que acabou de acabar, os juros ao consumidor no Brasil subiram. A economia vai indo bem, o IPCA é baixo, uma série de indicadores da economia melhorando e os juros subiram. A Selic está no menor patamar da história. E ainda assim, os bancos, aproveitando o momento para poder ganhar um pouco mais. Eu sempre brinquei assim há alguns anos que meu sonho de consumo era ter um banco. Existem alguns negócios muito lucrativos. Banco, igreja, tráfico de drogas. Tráfico de drogas é ilegal. Abrir igreja tá fora aí dos planos. Então, um banco é o melhor negócio que existe. Esse vídeo não é para demonizar os bancos, não é para falar mal só dos bancos. Tudo bem, os bancos são ótimos, eles têm que existir mesmo, eles ajudam a criar liquidez na economia e tudo, mas não precisa cobrar tão caro por tudo. No banco que eu tenho conta, é ridículo, eles cobram R$ 9,50 para fazer uma TED, R$ 9,50 para fazer uma transferência eletrônica que é feita em segundos. Ora bolas, as fintechs, esses banquinhos modernosos que estão surgindo, não cobram nada. Não cobram nada. Então os bancos vão ter que se mexer. Muitos vão comprar essas fintechs, eles compram e matam, né? Para poder cobrar um monte de taxa, mas não tem como. Então, vender coisas desnecessárias e tarifas absurdas no Brasil, está no DNA do sistema financeiro brasileiro. Ficar vendendo títulos de capitalização na gerente do banco, uma coisa ridícula. Ficar enfiando seguro. Você pegou um crédito, enfia um seguro ali, depois não te fala e aí começa a debitar na sua conta o seguro. A pessoa, às vezes, porque está precisando, assinou tudo ali, eventualmente até sem saber, está pagando um monte de coisa que ela não precisava. Então, por último, e talvez seja essa a verdadeira explicação de por que o spread no Brasil é tão grande. O sistema financeiro, o sistema bancário brasileiro é extremamente concentrado. Nos anos 90, tinha muitos bancos. Esses bancos foram se concentrando. A oferta de crédito e o investimento, a oferta de crédito no país e os investimentos que as pessoas físicas fazem estão concentrados em 5 bancos. Dá fácil para você saber: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander. Esses são os 5 monstrinhos do sistema financeiro brasileiro. Sendo que desses 5 aí, 4 concentram 78% da oferta de crédito. Não tem como o spread cair se não houver concorrência. É por isso que é bom que o Ministério da Fazenda e o pessoal que trabalha lá esteja trabalhando mesmo para aumentar a concorrência na economia brasileira. O mercado financeiro brasileiro, que é extremamente sólido, está de parabéns, é muito olho grande e cobra taxas muito grandes. Essa concentração de negócio na mão de poucas pessoas gera custos para quem? Para nós, consumidores desses serviços. Abre o olho, busque taxas melhores. Troque de banco se for necessário, aperte seu gerente do banco, negocie sua tarifa de administração da sua conta, tente DOCs e TEDs
sem tarifa, alguns pelo menos ao mês, extrato sem tarifa. É ridículo cobrar para você tirar um extrato, é ridículo te cobrar para você fazer uma TED, é ridículo te cobrar 200, 300, 500, 800 reais por ano numa anuidade de cartão de crédito. Aperta o banco, é isso aí, cuide do seu dinheiro, aquele abraço.